Olá, o meu nome é Jorge Faca e o propósito de hoje é apresentar os sistemas de ar. Que tipo de sistemas de ar é que existem, o que é que eles influenciam, qual é a diferença entre eles. É um pouco por isso que eu gostaria de apresentar aqui os vários sistemas que existem e o que é que cada um na verdade faz. Ok? Vamos ver. Bom, então vamos ver quais são as grandes diferenças que existem em sistemas de ar para os marcadores de paintball. Bom, existem duas grandes diferenças. Os de alumínio, e que são aqueles mais tradicionais que estamos habituados a ver, que são normalmente deste formato, e este neste caso é uma de 0,2 litros, e os de carbono. Os de carbono são, obviamente, mais robustos, e a grande diferença entre eles é que estes de alumínio são de 3500 PSI, portanto, no fundo é o que a garrafa, no fundo esta botija, o que ela aguenta em termos de pressão, e os de fibra de carbono podem ir até aos 4500. Portanto, esta é das grandes diferenças que existem. Obviamente é que os de alumínio não podem ultrapassar os 3000 e os de fibra de carbono vão até aos 4500 PSI. São pressões muito diferentes. E isso equivale a número de disparos que se podem fazer. E obviamente que vamos começar então pelos de alumínio. Os de alumínio começam pelos de 0,2 litros, portanto no fundo são estas pequenas. Estas estamos a falar de, enfim, dá para 200 e 250 tiros sensivelmente. E pronto, têm 430 gramas sensivelmente, portanto são relativamente pequenos, são muito utilizados para McFad, muito utilizados para, enfim, para poucos tiros, para o tipo de marcador que à partida não gasta muito e, portanto, e como tal, podem perfeitamente utilizar este. A seguir existem outros formatos, nomeadamente este. Este já estamos a falar de 0,4 litros e pronto, neste caso já estão para 300, 350 tiros sensivelmente, disparos, e pesam qualquer coisa como 960 gramas. Este já em termos do peso que tem. Existe depois outro de alumínio ainda noutro formato, que são estes de 0,8. Os 0,8 já dá para 500, 600 tiros sensivelmente, e estamos a falar de 1,2 kg, sensivelmente, 1,3 kg sensivelmente, o peso desta botija. A grande diferença entre eles, obviamente, tem a ver com a autonomia e o número de tiros que se conseguem dar. E há aqui uma grande diferença que é importante perceber, ou pelo menos como é que eles se caracterizam. Todos eles são uma botija, portanto normal, neste caso de alumínio, e têm um regulador. O regulador é um regulador preparado para 3000, portanto, neste caso 3000 PSI, portanto, e todos eles têm esta configuração. Pronto, tem depois aqui a rosca, de facto, onde depois colocamos no asa, no nosso marcador. Portanto, todos eles são compostos deste modo. A grande diferença entre o alumínio e os de fibra de carbono, obviamente, tem a ver com a resistência e o número de tiros que se conseguem dar. Sendo os de fibra de carbono um outro material, um material muitíssimo mais robusto, portanto com uma capacidade muito superior, e daí ir até aos 4500 PSI. Também tem um regulador, todos eles têm que ter. Este regulador, obviamente, que já é preparado para 4500, portanto são reguladores completamente distintos uns dos outros, mas normalmente quando se compra o sistema de ar, eles já vêm com um regulador, ou pelo menos numa primeira fase. Depois, obviamente, podemos evoluir e tentar até comprar reguladores que sejam um pouco mais sofisticados, um pouco, enfim, de acordo um pouco com o tipo de marcador que se possa ter. Numa primeira fase, obviamente que grande parte das botijas já vêm com o seu regulador e, portanto, isso não se mexe, pura e simplesmente utiliza-se. Não esquecer que todas as botijas têm, de facto, um prazo de validade, portanto, normalmente 5 anos. Passado esse prazo, as botijas têm que estar sujeitas a um hidroteste, portanto, a um teste que obriga a verificar se as condições deste cilindro ou da botija se mantêm. A grande diferença do fibra de carbono tem a ver também com a dimensão. Se por um lado existem estes de 0,8, portanto, e neste caso estamos a falar de 4500, mas estamos a falar numa autonomia cerca de 800 tiros sensivelmente. Portanto, estão a ver bem a diferença da dimensão que tem e que já permite fazer 800 tiros, e pesa sensivelmente 800 gramas, portanto é relativamente leve. O outro sistema a seguir já é o de 1.1, tem esta dimensão e já permite qualquer coisa como 1000 tiros, sensivelmente, e pesa 960 gramas, portanto aumenta o peso, aumenta o volume, com certeza, mas há uma autonomia de tiros muitíssimo superior. Existe depois ainda o outro de 1100, 1500, quero dizer, de 1.5, em que faz qualquer coisa como 1300 tiros, sensivelmente, e já pesa 1,1 kg, 1,2 kg, sensivelmente, quanto pesa estes sistemas de ar, portanto, e o peso já é com o regulador. Bom, a grande diferença que isto faz tem a ver com a autonomia e o número de tiros que se conseguem dar. Com certeza que é por aí que deverão considerar que tipo de jogos é que costumam fazer,
qual é o consumo que costumam fazer, se de facto o jogo onde fazem os jogos de paintball, se de facto têm acesso a ar comprimido, se de facto se facilmente conseguem encher a botija ou não, ou se realmente não existe e têm que ir com a botija já cheia, e, portanto, e como tal não poderão recuperar ou não têm sequer outro local onde possam encher durante a meio do jogo. Portanto, e é um pouco por aí que terão que decidir qual o melhor sistema de ar. Em termos de o facto de ser fibra de carbono ou ser alumínio, tem a ver com o peso, com certeza, com a autonomia. Já vimos que os de fibra de carbono acabam por ter uma autonomia superior, mais que não seja, porque são de 4.500 PSI, mas também no preço variam substancialmente. Portanto, é um grande investimento, obviamente, mas ainda assim permite ganhar não só em volume, mas também em autonomia e número de tiros que se conseguem dar. É um pouco essa decisão que têm que fazer. Mas há aqui algo que é importante referir. Tudo depende um pouco do funcionamento do marcador. O número de disparos que eu disse é apenas uma média, mas depende. Existem marcadores que são muitíssimo mais low pressure, portanto, e como tal, funcionam com muito baixa pressão e, obviamente, que aí tiram partido de muito maior, digamos, do volume da própria botija, e outros que gastam um bocadinho mais e têm, digamos, uma autonomia menor, portanto, menor número de tiros. Portanto, isso depende muito do marcador que vocês disponham. E pronto, fica aqui apresentado um pouco as várias dimensões, os volumes e as autonomias de cada um destas botijas, em formatos de alumínio ou em formatos de fibra de carbono, e obviamente que irão ter depois a possibilidade de perceber, de acordo com o tipo de jogo que fazem, de acordo com o marcador que têm, de acordo com o investimento que também têm, qual é o sistema de ar mais indicado. Há algo que ainda não falei, mas que irei falar a seguir, tem a ver com o que é que no fundo, estes cilindros e estas botijas e as várias dimensões, o que é que isso provoca em termos de posição de disparo, que tem, obviamente, alguma influência também e poderá ser uma das razões pelas quais poderão optar por um ou por outro sistema de ar. Ficam aqui a apresentação das várias botijas que existem, os vários sistemas, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem, como têm vindo a fazer, no canal do YouTube e através de mensagens. Agradeço desde já toda a colaboração e todas as mensagens de apreço que têm enviado e algumas dúvidas que procurarei esclarecer da melhor forma com alguns vídeos. Subscreva o canal, obrigado e joga paintball!